Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Paz do Senhor, amém? Podeis tomar o vosso assento. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje. E eu gostaria de concluir a nossa história sobre Ruth. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Ruth e o versículo 8 a seguir. Nós temos como referência Cristo Jesus na nossa vida. E Ele é o primeiro na nossa vida. Ele é o maior, o melhor exemplo a ser seguido. Mas também nós relembramos de pessoas que tiveram uma vida transformada por Ele, de pessoas que foram usadas por Ele, de pessoas que Deus usou para mudar a vida de geração, de multidões. Então, mas nós nunca esquecemos que o foco é Ele, que tudo vem dEle, tudo é para Ele. Amém? E nós, como mulheres escolhidas para os últimos dias da igreja na terra, nós precisamos mesmo nos despertar. Precisamos mesmo correr contra o tempo, porque o tempo está se findando. Nós não temos muito tempo a perder. Então, cada tempo é precioso. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida, não é verdade? E esse tema nos motivou muito a tomar atitudes para com a nossa vida, com Deus principalmente, porque não há tempo a perder. E nós precisamos fazer alguma coisa com a intenção que há dentro de nós, com o propósito que há dentro de nós. Nós precisamos colocar isso para fora, precisamos colocar isso em prática e precisamos seguir avante, correr mesmo, porque é através de nossas vidas que nós vamos alcançar as demais vidas. E Deus conta conosco. Ele escolheu você, Ele escolheu essa igreja. Ele escolheu nós para esse tempo. Então, não basta ser só escolhida. Nós precisamos agir e agir como se fosse o nosso último dia aqui. Porque quando nós nos comportamos, quando nós vivemos como se fosse o nosso último dia na terra, nós conseguimos dar o melhor de nós. O melhor que há em nós vem dele. Por isso que a gente fala o melhor de nós. Porque sem ele não há nada de bom em nós. Não é verdade? E que nós possamos sair daqui prontas, preparadas para atacar lá fora, porque não é fácil. Mas nós glorificamos ao Senhor por essa oportunidade. No versículo de número 8 em diante, nós vamos ver que Ruth, depois de demonstrar ser uma mulher trabalhadora, ela vai para o campo, ela tem dentro de si um propósito de ir para o campo, ela tem dentro de si a intenção. Então, ela vai e faz isso. Chegando lá, então, Boaz aparece lá e começa a conversar com ela. E, a partir do versículo 8, Boaz diz para ela o seguinte: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então, ela inclinando-se, o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Então, a outra atitude que eu vejo em Ruth, que ela era uma mulher humilde. Porque quando Boaz chegou lá para falar com ela, dando essas palavras que consolam a ela, a Bíblia diz que ela prostrou o seu rosto e falou: mas como assim? Eu sou uma estrangeira, né? Mas nós entendemos bem que Boaz para nós entendemos que hoje para nós, ele é como se fosse o Cristo, o remidor, aquele que nos resgata. E então eu vejo Ruth aqui com uma atitude de humildade. E nós? Quantas vezes nós temos a oportunidade de demonstrar humildade perante as pessoas, né?
Por muito tempo, eu até pensava que ser humilde é vestir aquela roupinha mais ou menos, vestir uma havaiana, né? Aquela pessoa, coitadinha, que humildade. Mas não é isso. Quantas pessoas que têm esse estilo de vida simples, mas você não consegue trocar palavras com ela, ela é tão soberba, você não consegue se envolver com ela, você não consegue se conectar com ela. Então, a humildade está muito acima disso. E outra coisa, quando nós somos humildes, a gente também conhece uma outra parte da história. Pessoas que têm muito dinheiro, que têm posição, que têm tudo o que é necessário, que poderia humilhar as pessoas, que poderia ter soberba, que poderiam ser arrogantes, mas essas pessoas, elas demonstram humildade. Então, não tem nada a ver o exterior, né? Mas o nosso comportamento. E perante a sociedade, perante as pessoas, quantas vezes nós temos sido humildes, né? Diante do nosso pastor. Às vezes a gente recebe, sim, umas varadinhas, mas às vezes a gente não tem humildade de reconhecer, não, pastor, realmente eu preciso melhorar, esta palavra foi para mim, eu estou disposta, o senhor pode fazer alguma coisa mais para me ajudar? Porque eu estou disposta, eu abro mão do meu erro, não é verdade? Outra coisa, nós também precisamos entender o quanto nos humilhar diante da presença do Senhor, isso nos traz benefícios, porque Cristo se humilhou, e se humilhou, Ele foi até a morte de cruz por nossa culpa, Ele foi obediente. E por que nós não devemos nos humilhar? Por que nós não devemos pedir para Ele nos fazer humildes? Até porque a Bíblia diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Então, às vezes, você vê muita gente aí sem graça, porque não tem humildade. Então, fica aqui um segredo. Vamos ser humildes para com todos e para com Deus principalmente, porque quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, no tempo dele, Ele exalta, porque Ele tem poder de exaltar, mas Ele também tem poder de humilhar, e tudo está no controle do Senhor, que nós possamos todos os dias pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. A gente não ora nem o Pai Nosso mais, né? Coisa linda, porque nós estamos sujeitos. Aquele que está em pé, toma cuidado para que você não caia. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Nós estamos nos cuidando. Para que tem conferência? Para a gente nos cuidar. Para que tem escola dominical? Para a gente nos cuidar. Para que a gente tem devocional em casa? Para a gente nos cuidar. Amém? Glória a Deus. Então eu vejo mais uma atitude dela, ela foi humilde, ela decidiu ser humilde. Depois nós vamos vendo que Boaz começa a beneficiar ela. Irmãos, quando nós tomamos atitude, nós somos fiel àquilo que a gente propôs, nós somos cuidadas. Nós recebemos consolo, as pessoas cuidam de nós, porque Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. É verdade ou não? Às vezes a gente fica imaginando que vai abrir o céu e vai começar a cair tudo na nossa cabeça. Mas não, Deus usa as pessoas para nos abençoar. E quando nós demonstramos as atitudes corretas, as atitudes com fidelidade, automaticamente isso começa a acontecer na nossa vida. Ela falou, nossa, mas eu sou estrangeira, por que você está querendo me dar algum benefício? E Jesus Cristo veio nos beneficiar, né, meninas? Veio nos resgatar, veio nos levantar, veio nos pôr para cima, porque outrora a gente, mulherada, não podia nada, não podia votar, não podia isso, e até no meio da igreja, antigamente, onde que uma mulher estaria com o microfone na mão falando para um povo? Não é verdade? Muito antigamente, né? A gente era aquela mesinha lá na frente, e só o pastor subia aqui, e as irmãs ainda pegavam aquele negócio de Paulo, que as mulheres estejam caladas na igreja, e a gente passou por isso. Mas Jesus é bom demais, que vai trazendo entendimento, conhecimento, você vai estudando a palavra do Senhor, Deus levanta homens, doutores que estudam a Bíblia, você vai ouvindo e vai entendendo, e Jesus vem e fala, não, vocês podem vir, Ele nos dá liberdade, o véu do templo foi rasgado, não é? Nós somos muito privilegiadas, e às vezes nós desprezamos. Eu sou escolhida do Senhor, e a gente despreza isso com as nossas atitudes, com os nossos atos. E glória a Deus, porque Jesus veio, menina, senão até hoje nós estávamos aí, escravizados, nós não podíamos nada, nem trabalhar fora. Barriga no fogão, cuidar dos meninos e cuidar da casa. E ainda hoje existe, de vez em quando, alguns maridos que mulher minha não trabalha. Mas glória a Deus, né?
se tiver ainda. Mas hoje em dia não, a mulherada trabalha, né? Presidente lá do Brasil, lá quem era? Era uma mulher, não é verdade? Vira vereadora, dirige carro, coisa linda. E isso, irmãs, nós devemos aproveitar. Aproveitar. Você descobriu o seu propósito. Qual que é a intenção que está dentro do seu coração? O que Deus já revelou para você? Então se posiciona e corra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E então, irmãos, no versículo 19, ela vai e volta a ter com a sogra dela e começa a narrar como que foi o dia dela. A Ruth, a lealdade daquela mulher me impressiona. Né? Será que nós hoje podemos contar com mulheres leais? Será que a sua pastora pode contar com você? Você é leal? Deixa eu te fazer uma pergunta que um dia me fizeram. Você gostaria de ter um obreiro como você? Gostaria? É a lei da semeadura. Quantos um dia sentava ali atrás, ou até mesmo veio lá de fora, alguém pregou para ele, era um alcoólatra, era um pecador perdido, ele foi resgatado e hoje é um pastor nas nossas congregações, mas ele passou pelo processo. E o que você está semeando? O que você compartilha? Você acredita nela? Dá para confiar nela? Você abre seu coração? Não é verdade? É tão bom ter uma pastora para isso, uma mãe para isso. Isso é muito bom. Ela chega e vai dar detalhes do que aconteceu durante todo o seu dia para a sogra dela, que até então ali é que orientava ela. Você é leal? Alguém pode confiar em você? Alguém pode confiar em mim? Sua patroa pode contar contigo? Né? Porque tem hora que a patroa é tão estressada, ela quer simplesmente que você a ouça, que você fale uma palavra que ninguém nunca falou para ela. Mas a nossa tendência chega no trabalho, a patroa é brava, não é mal, não fico nesse serviço, não. Deus me livre. Deus quer te usar lá. Deus quer te usar lá. E aí você vai virando amiga dela, você vai chegando com um jeitinho, porque antigamente a gente era ignorante. Olha, aceita Jesus, senão vai para aquele lugar. Não, Ibadep já deu uma ensinadinha para nós, escola dominical. A gente vai aprendendo a como nos comportar com cada grupo de pessoa. E às vezes nós queremos cair fora daquele serviço enquanto Deus está querendo te usar. Você é escolhida para aquela família, você é escolhida para restaurar naquele lugar, e a gente não consegue. Então eu gosto muito disso, a gente ser leal. Não é verdade? Fica a dica aí, ó, se você não cola na pastora não, passa a colar nela. É bom demais, gente. Lealdade. E ela também precisa. Será que ela pode olhar por aqui? Eu estou falando daqui porque vocês são daqui. Não, eu posso contar com Mariquinha. Ela é leal. Olha só as atitudes dela. Olha só o comportamento dela. Como o tempo passou e como que ela tem melhorado. Não, ela precisa de mulheres assim. Porque tem hora que a coitada só confessa para Jesus, fica lá, não tem muito com quem compartilhar. Se não tem, seja você a primeira candidata a ser leal a ela, amém? Glória a Jesus. E depois, claro que isso traz algumas coisinhas que não tem problema, né? O que eu sempre digo, a intenção do coração. Às vezes você passa por puxa-saco, né? A florzinha da pastora. Mas não ligue se a sua intenção não for essa. Não tem problema. Abençoe ela, seja leal a ela, compartilhe com ela. Amém? Porque a pastora também chora, a pastora também fica estressada, a pastora tem casa para limpar. É tanta coisa. E nós podemos ser companheira, Ruth, companheira, amiga, leal. Coisa linda. E eu falo assim, gente, eu não sou ninguém. E às vezes a gente não sabe receber cuidado. De tanto você fica na vida doida, faz uma coisa, faz outra. Aí tem hora que Jesus fala, para um pouco, minha filha, dá um tempo aí. Outro dia eu estou lá em casa em plena segunda-feira, que até os fins de semana tem evento, a gente sai, né, para atender o setor, alguma coisa, ou tem mais programação na igreja. E segunda-feira a casa está daquele jeito lá, ainda mais quem tem menina às vezes. Eu estou lá em casa outro dia de boa, está batendo na minha porta. Eu estou vendo alguém, falei assim, eu vim aqui tirar umas 2 horas, te dar uma ajudinha aqui na sua casa. Eu falei, gente, vocês estão me paparicando demais, vai que é o costume, eu não tenho costume disso. Mas, irmãos, isso é bom demais, se não está à espera. Então, aparece lá, pastor, estou precisando que eu vou ir fazer uma faxina, uma limpeza, quem cozinha bem, faz aí uns comida, congela, leva para ela. Fica a dica, você vai atrair tanta bênção para a tua vida e você não sabe o seu futuro, se você vai ser uma pastora um dia.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. E ela começa a compartilhar tudo que ela viveu naquele dia. E então a Noemi, a partir do versículo 3, começa a dar algumas instruções para ela poder ir se aproximando do Boaz. Entenda que a outra qualidade de Ruth, a outra atitude de Ruth é que Ruth, irmãs, só para vocês verem o quanto ela foi fiel, que ela ouvia conselho, de lidar com gente que não escuta ninguém, é muito difícil. A sogra dela começou a orientar ela, olha, você vai se lavar, você vai fazer assim. Isso tudo tem um significado maravilhoso, que eu não vou fugir do tema, não domino muito bem essas explicações aqui, mas vamos ficar no mais simples, porque se você pegar, quando o versículo 3 do capítulo 3, banha-te, unge-te, põe o vestido, isso tudo tem um significado, tem algo mais a mostrar para vocês, mas eu não quero ficar nisso. Eu prefiro ir por um caminho que eu consiga sair. Entenda que Noemi começou a dar instruções para ela, e ela atentamente ouvia. Ela era uma mulher que obedecia, ela era uma mulher que ouvia conselho. E nós? Quantas vezes o pai aconselha, mas a gente não escuta, a mãe fala, a gente não escuta. O pastor dá uma instrução, minha filha, não vá por aí, vai ser ruim para você, faz assim, faz assado. Ah, pastor, o senhor está pensando o quê? Ninguém manda na minha vida. Essa irmã do círculo de oração está pensando o quê? Não, ela ouvia conselhos. A Noemi começou a orientar ela o que ela tinha que fazer. Porque quando você obedece, quando você ouve conselho, você ouve pessoas que são de Deus, que vão te direcionando, você começa a crescer, você começa a se aproximar de algo grande que Deus tem para ti, que você não sabe, mas que a obediência, a humildade, tantas outras coisas vai fazer você experimentar. Glória a Deus. Quando nós chegamos e quando o Boaz pergunta, essa moça, quem é essa moça? De quem é essa moça? E Boaz começa a conversar com ela, e interessante que me chamou a atenção que Boaz falou assim para ela, olha, bem me contaram tudo o que fizeste a Noemi. As pessoas falam da gente, meninas. Falam, só que tem a questão, o que é que elas falam? E por que elas falam? De todo jeito elas vão falar. Se as suas atitudes são atitudes que demonstram fidelidade àquilo que você colocou em ação, as coisas que você faz, as pessoas estão de olho em você, entenda que as pessoas vão falar sim. Entenda que ela era moabita, mas ela tinha uma história. Ela tinha uma história. E Boaz disse, olha, me falaram sobre sua atitude para com a sua sogra. E o que será que as pessoas falam entre elas sobre nós? Porque elas falam? Será que elas falam negativo de nós? Porque as nossas atitudes demonstram isso, porque pelo fruto vocês conhecem a árvore. Ou as pessoas comentam sobre nós pelas atitudes em Cristo de coisa boa. E eu achei muito interessante, olha, já me contaram a sua história, eu estou sabendo do seu currículo, coisa linda é você ter vida escancarada, as pessoas podem saber de onde você veio, o que você fez, o que você faz, isso é lindo, porque tem gente que você não sabe nada dele, e tem gente que também, às vezes quando o comentário sai, o que andam dizendo não é coisa que glorifica o nome do Senhor. E nós precisamos prestar atenção nisso. Porque é para a glória de Deus. A gente prezar pelo nosso nome, nossa reputação, aquilo que a gente faz, com quem a gente anda, aonde a gente vai. Para a glória de Deus. Porque as pessoas olham para nós. E isso, irmãs, não é fácil, é difícil. É muito difícil, porque mesmo tomando as atitudes corretas, tem o lado do contra. Mas isso aí a gente já não se preocupa, a gente ora, a gente intercede, a gente segue em frente. Mas nós precisamos fazer por onde? Que quando as pessoas comentarem ao nosso respeito, eles lembrarem de uma história. Eles lembrarem de alguma coisa boa que a gente fez. Eles lembrarem que você influenciou alguém para a igreja.
Que você foi aquela amiga que aconselhou aquela amiga que hoje é uma santa mulher de Deus. As pessoas precisam comentar coisas boas de nós. Porque aquele ditado que muita gente fala, eu não me importo o que pensam de mim. Eu não. Eu me importo o que pensam de mim, sim. Porque se não glorificar o nome do Senhor, eu preciso tomar postura para que passe a glorificar o nome do Senhor. Minha vida tem que ser para a glória do Senhor. E quando eu falo a minha vida, é por completo. O meu linguajar, o meu vestir, o meu andar, o meu assentar, a minha família. Eu falo, Senhor, tudo eu quero que glorifique o teu nome. As minhas finanças, não. É para glorificar o seu nome. Porque as nossas atitudes, meninas, vão valer mais do que eu estar aqui falando 50 minutos para vocês. Posso falar aqui 50 minutos para vocês, mas se as minhas atitudes amanhã demonstrar o contrário, de nada adianta. Vocês vão receber, mas eu vou perder muito com isso. E nada melhor do que viver, para a gente poder orientar umas às outras. Nada melhor do que viver isso. Então, é muito importante você se lembrar, o que as pessoas falam de mim? Não estou nem o que falam de mim. Não, você tem que estar assim. As pessoas estão de olho no seu Facebook, na roupa que você veste, como você olha para o marido. Tudo as pessoas estão de olho na gente. E se não glorifica o nome do Senhor, nós estamos em falha. Nós precisamos sim glorificar o nome do Senhor. No capítulo 4, para a gente já ir finalizando, nós vemos que a Ruth, então, nós vamos chegando para o final dessa história maravilhosa e que muito nos inspira, aonde o remidor vai aparecer. Nós estamos aqui, irmãs, porque um dia alguém pagou o preço por nós. E muitas das vezes a gente esquece disso. Sabe quando nós esquecemos que foi pago um alto preço? É quando muitas das vezes a gente quer desistir. Quando muitas das vezes a gente não tem força e a gente quer voltar para trás. Igual a órfã voltou para trás. Mas eu te digo, nós estamos lembrando lá do passado. E eu quero te dizer, se tem alguém aqui que voltou para trás, é tempo de retornar. Porque, igual eu digo, o único condenado eternamente é o Satanás. O inferno não foi feito para nós. Deus nos criou para viver em harmonia, em comunhão com Ele. Veio o pecado nos separar dele e aí Ele providenciou Cristo para nós. E não vale a pena a nossa vida, nossas pregações, nosso servir a Deus tem que ser voltada para Ele. Tudo tem que acabar nele, não tem como começar nele, é por causa dele. Órfã desistiu, órfã voltou. E muitas das vezes acontece um pouco mais difícil, que às vezes a pessoa não vai mesmo, ou fora da igreja assume que está mesmo distante do Senhor, que está ferido, ou que está mesmo apostatado da fé. E às vezes a gente se despede e vai aqui dentro. Não é verdade? Às vezes a gente até começou a caminhar junto. Depois a gente vai desanimando, a gente vai se esfriando, a gente não consegue valorizar aquilo que Deus depositou em nós. Ou quem cantava um dia aí já deixa de cantar, já deixa de servir, já deixa de orar, já deixa de acreditar que Deus pode, que foi por causa de Jesus. E essa pessoa começa a voltar, até ficar estagnada. Mas às vezes até está aqui. Não é verdade? E então aqui nós vemos no capítulo 4 que eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 13, onde começa o diálogo do Boaz. Capítulo 4, vamos começar do versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e eis que o resgatador havia falado, passou. Então lhe disse, chega-te para aqui e assenta-te. E ele virou-se e assentou. Então Boaz tomou 10 homens da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram. Então, disse o resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes, que estão sentados aqui, na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi.
Também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido como herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não posso fazer. Este era outrora o costume de Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado, dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos. E da porta da cidade, disto sois hoje testemunha. E o versículo 13 diz assim, tomou Boaz a Rute, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, Noemi nasceu um filho. A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aonde uma atitude, um comportamento, uma decisão nos leva. Nós vemos que Rute, nós encontramos ela na genealogia de Jesus Cristo. Então, independentemente de como você começou, ainda há tempo para você. Talvez você não voltou, mas talvez você está com um sentimento como o de Noemi, achando que Deus pesou a mão, que Deus estava a castigá-la, e ela já era uma mulher que não tinha mais esperança. Mas por causa de uma companheira, de uma mulher leal ao lado dela, ela começou a viver coisas novas, ela começou a reviver. Irmãs, e nós nos preocupamos bastante com tantas coisas, a nossa vida é cheia de coisa para resolver, mas nós precisamos entender uma coisa, que o mais importante a ser resolvido na nossa vida é a nossa vida com Deus. Enquanto a gente não entende isso, nós vamos vivendo dia após dia sem sentido, nós vamos vivendo sem direção, a gente sofre muito, porque a gente ainda não compreendeu o que Deus quer de nós. Então Rute, ela era uma mulher viúva, ela era estrangeira, e então a sorte dela começou a mudar. Ela se casa, concebe, tem um filho, e a Noemi foi privilegiada por causa dela que estava ao seu lado. Então, o que é que nós podemos aprender com isso aqui? Com toda a nossa história de vida, com tudo que nos acontece, porque nós às vezes enfrentamos os fracassos, as derrotas, as perdas, porque elas poderiam ter acabado ali, os maridos morreram, elas poderiam ter ficado qualquer viúva desamparada, mas não. Rute teve uma grande importância na vida da Noemi. E você tem uma grande importância no reino de Deus, na igreja do Senhor, como escolhida para esta geração. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos que o nosso resgatador, que Cristo veio por nós, que a cruz, irmãs, foi por nossa causa, que o véu do templo foi rasgado e agora nada nos separa dele, a não ser que nós continuamos no pecado, não nos arrependemos e não reconhecemos ele como o Salvador da nossa vida. Não, nós entendemos que é por causa dele. E agora, Cátia do céu, mas eu poderia
Que atitudes tomar a partir de então? Eu sei das minhas atitudes que eu preciso tomar, eu sei das minhas áreas que eu preciso ser mais fiel às pessoas e a Deus, porque se nós formos infiéis, irmãs, Ele continua sendo fiel, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas nós precisamos declarar isso na nossa vida. Olha, vou ser fiel até a morte, vou conquistar a minha coroa sim, se preciso for, morrer por Cristo. Será que nós estamos dispostas? Porque se a gente focar nas nossas perdas, nas nossas tragédias de vida, nos sonhos não realizados no momento, nós não conseguimos chegar até Ele. A Ruth decidiu seguir o Deus daquela mulher, um Deus vivo, adorar o único Deus. E já que nós tomamos essa atitude, vamos fazer valer a pena. E talvez tenha alguém aqui que ainda não teve essa oportunidade, ou talvez até aceitou Jesus, mas ainda não o confessou. Saiba que Ele veio para resgatar você também, independentemente qual foi o seu passado, independentemente qual foi a sua história de vida, porque Ele veio para restaurar, resgatar, levantar, fazer tudo de novo. Foi tudo por causa de Cristo. E não tem como nós bater no peito e dizer: ei, eu sou uma mulher escolhida para essa geração, sem que nós entendemos que tudo veio por causa dele. E nós não podemos desperdiçar isso de maneira nenhuma. Quantas vezes nós ficamos covardes em dar uma palavra para alguém, nós nos acovardamos. E a gente prefere focar mais nas nossas debilidades, nas debilidades do próximo, do que não, se calhar uma frase pode fazer com que aquela pessoa reflita alguma coisa, porque Deus nos escolheu, Cristo nos escolheu com um propósito, glorificar o seu nome. Ele nos escolheu porque Ele nos fez para viver junto com Ele para sempre, e nós não podemos tirar as vistas disso, porque senão nós não vamos conseguir chegar no final, igual a Débora falou aqui, da igreja que vai subir. Nós não estamos aqui em vão, nós não fazemos conferência em vão, a gente não abre igreja em vão, não forma obreiro em vão, não. A gente se preocupa com a alma, com as pessoas. Então, aproveite este lembrete desses 2 dias, que você é escolhida, mas é escolhida para fazer alguma coisa através de Cristo que nos redimiu, que pagou um alto preço e que confiou em nós essa responsabilidade. Porque os discípulos já passaram por aqui. Jesus já passou por aqui. E agora, a história continua. E nós não podemos negligenciar isso. E muitas das vezes, a gente começa a pensar, ou pela nossa ignorância, falo por mim mesma, que as pessoas virão até Cristo se a gente ler a Bíblia toda para ela e tentar explicar um monte de coisa para ela. Só que hoje, uma frase sua, uma atitude sua, que um ímpio lá fora dá uma olhada e fala: não, eu vou querer esse Jesus aí. Não é por muito falar hoje, a gente precisa entender isso, não é por muito falar, não é por muito insistir, não. Uma atitude, alguém vai falar com você: onde é que é a sua igreja mesmo? Um testemunho. Lembra da mulher samaritana? Glória a Jesus. Lembra da mulher samaritana? Jesus teve um encontro com ela. Vocês estão rindo, né? Eu assustei. Jesus teve um encontro com aquela mulher. Uma mulher que foi ali naquele dia, talvez ela foi, eu vou buscar água mais um dia, normal, né? Buscar água. Chegou lá e encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a ter uma conversa com ela, os samaritanos, e eles não batiam bem. E ela: mas você, judeu, me pedindo água? E Jesus ali começa a conversar com aquela mulher. E Jesus então começa ali a falar umas coisas para ela. E aí, para mim, é um bocado constrangedor. Ele pergunta: cadê seu marido? Aí ela: eu não tenho marido, não. Jesus falou: pois é, você já teve 5. E o que você tem não é seu. Não deve ter sido legal ouvir isso. Mas entenda que Jesus falou para ela: cadê o seu marido? Ela fala: não tem. Aí Jesus fala: você já teve 5,
Mas Jesus falou, você já teve 5 maridos, né? E então, irmãs, ela fala, opa, tem um negócio melhor do que eu pensava. Eu achei que eu vim aqui buscar água. E então ela começa a conversar com Jesus. E ela começa a retrucar com ele, acho que está lá em João, capítulo 4, se não me foge a memória. E então ela entende que Jesus não era qualquer um, era um profeta. E que estava ali a falar tudo que se passava no seu interior. E ela chegou lá com o cântaro, ela chegou lá com uma intenção de buscar água. Quando ela começa a entender o que Jesus estava falando para ela, mas onde é que nós temos que adorar? Ah, não sei o quê. Jesus, minha filha, a hora chegou. Esquece lá isso. E então, o que ela faz? Depois que ela entende, depois que Jesus mexe lá dentro, porque o segredo está aqui dentro. Só que é tão triste você entender isso, depois de tanto tempo na presença de Deus, você entender que só funciona de dentro para fora. E a gente vive, muitas das vezes, muito tempo, eu falo de mim, porque eu cresci na igreja, né? Menina de 5 anos na igreja, faz as contas, mais de 20 anos dentro da igreja. Sem você compreender o que Jesus quer de você, que não basta ter só um exterior, não, que quando começa daqui, de dentro, você começa a cumprir o propósito porque que Deus te escolheu. Você começa a entender e começa a dar certo as coisas. Então a Bíblia diz, o que ela faz? Depois que Jesus se revela a ela, não sou eu que falo contigo, ela deixou o cântaro e foi. Quantos de nós estamos dispostos a deixar o nosso cântaro? Não é verdade? Nós não estamos dispostas. Porque para mim ela foi lá buscar água, ela falou, não, Jesus, irmãos, não tem como alguém que encontra com Jesus não ter uma vida transformada e mudada e conseguir atrair mais gente para o reino. Eu falo, Deus me liberta, me ajude, tende misericórdia de mim, porque eu preciso ganhar essa nação, me dê estratégia. Aí às vezes a gente ora 10 anos errado, porque está tudo errado por lá de dentro, você não ganha alma, não acontece nada. Mas quando Jesus confronta ela, entende o que estava lá dentro, e ela percebe, não, eu vou ter que me render, eu entendi tudo, ela deixa o cântaro lá e vai. E essa ordem ele deu para todos nós, ide por todo mundo e pregai. E quando transformação não começar de dentro para fora, a gente não consegue ir, a gente não consegue falar, e por mais que a gente fala, não tem os resultados que ele quer que tenha. Olha, vinde e vede um homem que sabe tudo ao meu respeito. Coisa linda. Nós precisamos falar descaradamente, Senhor, pode quebrar tudo aqui por lado de dentro, coloque do seu jeito, porque eu preciso ser usada por ti. Eu estou disponível, eu não sou perfeita, Senhor, mas eu estou disponível à transformação. E ela saiu gritando na cidade, e os homens tudo, ela começou, irmãs, a gritar na cidade, porque quem conhece Jesus, quem é tratado por lá de dentro, não consegue guardar só para si. Ela não é egoísta, não, ela não quer ir para o céu sozinha, ela não quer ter um ministério na igreja sozinha, ela quer que mais pessoas cresçam, ela quer que mais gente se achegue, ela quer que as pessoas entendam quem é Jesus, porque passou pela mão dele, pelo processo dele, não viveu na religiosidade. Quantos anos nós vivíamos que Jesus vem libertando a gente? Porque nós perecemos por falta de conhecimento, mas da maneira que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vai entendendo, a palavra vai nos libertando e a gente consegue fazer alguma coisa para Ele. E veja que vieram aquelas pessoas todas ter com Jesus e eles não se batiam, não davam certo. E aí, engraçado que quando eles vão ver quem era Jesus, a Bíblia diz que eles pediam para Jesus ficar mais lá, gente. O que uma mulher transformada não pode causar nessa terra? Fica mais aqui, não vai não. Abre lá em João, se eu não estiver enganada. Se eu tiver esquecido aí, os irmãos da EBD aí lembrar. É aqui, João capítulo 4. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Será que ele é o Cristo? E às vezes a gente não tem liberdade, ousadia, coragem para falar,
Porque nós ainda não fomos tratadas nas áreas que precisamos. Porque quem tem temor a Deus, quem é escolhida de Deus, fala as coisas depois que é transformado para lá de dentro. Pelo menos quem tem temor a Deus não vai cobrar algo de uma outra irmã se ela não vive. Não é verdade? Pelo menos deveria ser. Tudo bem que hoje em dia há os profissionais de púlpito, tudo bem, fala uma coisa aqui e vive outra lá. Mas para essa mulherada escolhida aqui, isso não existe. Primeiro vai ter que passar pelo processo de conhecer a Deus, de uma intimidade, de uma transformação de dentro. E depois, sim, você vai falar com ousadia, você não vai temer a ninguém. Você vai porque você sabe que Ele fez em você e foi por causa dele e acabou. Aí sim você vai conseguir influenciar seu marido, sua família, seus parentes no Brasil, na Itália, na França. Você vai conseguir impactar Oeiras inteirinha, Portugal inteiro. Veja só, uma mulher. Agora imagina esse monte que está aqui. Mas nós esquecemos que o remidor veio, que o resgatador veio e vamos deixando, vamos negligenciando esse precioso, esse ouro que ele depositou na nossa mão. E ela começa a fazer isso e diz a Bíblia que saíram todos e vieram ter com Jesus. E no versículo 39, a Bíblia diz que muitos samaritanos creram nele. Em virtude de quê? Do testemunho da mulher que anunciara. Do testemunho da mulher que anunciara. Que Deus tenha misericórdia de nós e comece a fazer de dentro para fora. Nós falamos, Senhor, eu quero, eu estou disponível. Faça, Senhor, porque o tempo é chegado, meninas. Nós não temos mais tempo a perder. E agora a Bíblia diz que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Ainda é a palavra que faz alguma coisa na vida do ser humano. A palavra é que transforma, é que liberta, é que regenera, é que levanta. Não interessa o nosso estado. A palavra funciona. Não é a minha palavra. Jamais eu vou te convencer de alguma coisa, por mais que eu tenha alguma atitude legal. Mas a palavra dele faz sim na nossa vida. Mas e a nossa atitude? A de receber a palavra ou de rejeitar a palavra? Porque aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Vento, rio, tempestade, tudo sobre aquela casa. E ela se manteve de pé. Mas aquele que ouve, mas não pratica, que hoje é um dos maiores desafios, não é por falta de ouvir, não é por falta de curso teológico, não é por falta de bons ensinadores, não é. Porque é por falta de prática. Falta de prática. E aí, é como um homem insensato, construiu a casa sobre a areia, o mesmo que aconteceu na casa sobre a rocha, veio sobre a que estava sobre a areia. A única questão é que quem está edificado sobre a rocha permanece de pé. Vem a tentação, vem a doença, vem a enfermidade, vem a calúnia, vem a fraqueza, vem tudo quanto há. Mas você está firmada nele, você está com todas as suas poucas forças, praticando a palavra dele, e isso não vai te derrubar. O diabo não vai te derrubar, o pecado não vai te derrubar, porque você está firmada nele. E por que muitos de nós caem? Foi o diabo, não foi o diabo, gente, foi a desobediência à palavra. Vai vir as mesmas coisas, mas quem ouve e não põe em prática, cai. E Jesus disse, grande foi a sua ruína. Vamos orar? Meu tempo acabou. E então, meninas, e os homens falaram assim, ó, agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Está disposta a levar essa mensagem? Coloque sobre os seus pés. Vamos adorar Jesus aqui? O grupo de louvor ajuda e eu? Glória a Deus. Aquele hino que fala assim, para sempre exaltado é, se tiver a letra aí. Meninas, tudo se resume em Jesus Cristo. Entenda que aquela mulher, ela era rejeitada por qualquer um. Nós sofremos rejeição de pessoas, sofremos, mas Cristo não nos rejeita. Ele é o único que disse, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas também foi o mesmo que disse, olha, quem quiser vir após mim, vai ter que negar-se a si mesmo, vai ter que tomar alguma atitude, vai ter que ser fiel a mim. Porque se nós não formos fiéis a Ele, nós não vamos alcançar naquele grande dia.
Inclusive, ele disse a respeito de algumas pessoas que chegarão a ele: olha, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome expulsei demônio, no teu nome, ele vai dizer: olha, apartem-vos de mim porque eu não conheço vocês. Ou seja, vocês não tiveram um relacionamento comigo, eu não tratei com vocês por lá de dentro, isso era só exterior. E quando ele começa a tratar dentro de nós, a gente não é egoísta, a gente quer gritar a mensagem de transformação, a gente quer gritar o Jesus Cristo que veio, fez, a gente quer sair distribuindo para todo mundo, porque ele começou de dentro para fora, e é automático que as coisas exteriores começam a se ajeitar, porque ele também é Deus que prospera, é Deus que dá vida, é Deus que casa, é Deus que dá filhos, é Deus que faz milagre, e quando ele faz em nós, ele faz por nós, e aí sim nós estamos prontas para sermos usadas por ele, para fazer por alguém. E a minha oração tem sido: Senhor, faça algo em mim. Senhor, faça algo por mim, e depois faça algo através de mim. Deus quer fazer algo através de você. Eu não sei se você precisa tomar atitude de ser mais fiel ao Senhor nos seus devocionais. Não sei se você precisa ter alguma atitude de ser submissa, de ser uma mulher de fé, uma mulher sábia. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça sem duvidar, porque Ele dá liberalmente. Ele libera sabedoria sobre a tua vida. Eu não sei se você precisa tomar atitude de rejeitar uma vida pecaminosa, uma vida que não está alinhada com a palavra dele, e pegar a sua vida e fazer como aquela mulher, se entregar por completo aos pés do Senhor. Mas eu sei que Ele está aqui, e eu sei que esses 2 dias vai nos fazer caminhar melhores. Nós vamos conseguir, por causa que Ele veio. O mesmo Deus que era lá com Ruth, com Esther, com Ana, é o mesmo Deus que está conosco. A Bíblia diz que Ele não mudou. Ele não mudou. Você pode agradecer por isso? Foi naquele grande dia, foi por causa da cruz. Nós não merecíamos, mas Ele veio nos resgatar. Você pode orar no seu lugar e dar graças a Deus. Você pode se sentir privilegiada por ser escolhida para esta geração. Você pode fazer uma aliança com Ele de ser fiel a tudo que Ele depositar nas suas mãos. Fidelidade ao Senhor. Só assim nós chegaremos ao céu. Só assim. Levanta suas mãos, feche seus olhos. Fale alguma coisa para Ele. Aleluia. A morte levou todo o poder das trevas, vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se E nada vencerá seu grande amor. ó morte, Pela tua fidelidade. Nós te damos graça, Deus. ressuscitou. Nós te damos graças. Ele venceu Porque o pra Senhor sempre. veio ao nosso encontro.
O Senhor veio nos resgatar. O Senhor veio para nos aproximar do Senhor. O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Obrigada, porque assim como o Senhor foi com aquelas mulheres daquela geração, o Senhor é o Deus desta geração. O Senhor é o Deus que nos escolheu. Por isso nos capacita, nos transforma, nos levanta, nos restaura. Ah, Senhor, traz alegria da salvação das nossas vidas, Deus. Nós te rendemos graças e louvor, Senhor. Oh, nós nos lembramos que foi na cruz, foi pela cruz, e somente através do Senhor nós podemos impactar a nossa geração. Somente através do Senhor. Oh, é por causa do Senhor. E nós entendemos que se não fosse por Ele, se não fosse o alto preço pago na cruz do Calvário, nada seria de nós. Outroramos nós éramos errantes, pecadores, mas Ele veio e disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele nos resgatou, Ele nos confiou um dom. Ele viu, Ele olhou para nós e falou: não, eu vou mandar meu filho. Eu os amo tanto que eu vou demonstrar isso. E a atitude dele foi enviar o seu único, foi enviar o melhor de si para nós. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Ele. Essa foi mais uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Acesse nosso site msbnportugal.com.